Você acompanha a partir de agora Plantão da Alma. Apresentação de Raquel Bachega. Olá, lindeza mais linda desse mundo! Bom dia para você, boa tarde, boa noite, para quem acompanha esse programa em outro momento. Estamos aqui na programação da TV Munduar e Rádio Boa Nova, transmissão simultânea com o programa Plantão da Alma, esse programa que é feito para aquecer nossa alma e com uma proposta muito, muito bonita de fazer reflexões, estudos e colocar a vida na vida. Eu sou Raquel Bachega, sou psicanalista, professora de práticas integrativas, e o que mais importa é que nesse momento nós podemos estar juntos aqui, trocando ideias, experiências e aprendendo juntos, né? Isso é o que é legal. Olha só, como ninguém faz nada sozinho, eu já gostaria de agradecer a equipe que está aqui conosco, acompanhando esse programa de hoje, que excepcionalmente é gravado só hoje, porque nesse momento eu estou um pouquinho afastada para descansar uns dias, mas logo mais voltaremos com a programação ao vivo. Gravamos esse programa para que você não tivesse um repeteco, uma reprise, para que você tivesse mais um programa inédito, já que você que nos acompanha, né, que já nos acompanha há um tempinho, sempre está aqui trocando esse amor muito legal, né? Então, espero que você goste do tema de hoje. Já agradeço, então, quem está nos ajudando na gravação desse programa. Nosso querido Jefferson Carvalho, um grande abraço para você, meu amigo. Nossa querida Thaís Cabenguele, que nos linkou aqui, né? Emitindo os links, ajustando todos os detalhes para que tudo corresse bem. Nosso muitíssimo obrigado a essa equipe de feras da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. E eu gostaria de dizer que nós estamos ao vivo, né? Aqui no YouTube, e você pode acompanhar esse programa também lá no site portalmundomaior.com.br, os que já foram gravados, nós temos uma playlist desse programa para assistir, pensar, compartilhar, curtir. Já deixa o seu like, os seus comentários. Apesar de ser um programa gravado, eu vou fazer questão de, recebendo o seu contato, recebendo a sua mensagem, lê-la e respondê-la a tempo, tá bom? Então, olha só, nós temos um telefone também que você pode mandar sua mensagem de WhatsApp. As meninas, a Verinha ou a Solange, vão mandar para a gente também, para ler em outro momento e responder a vocês com certeza. O nosso telefone é o 11 996433827. 11 996433827. Interaja, deixa sua dúvida. É muito gostoso receber suas mensagens, viu? Então, lindezas, olha só, depois eu vou dar outros recadinhos aqui, mas um eu não posso deixar para depois, que se trata dessa campanha que está sendo feita para ajudar a migração da Rádio Boa Nova do AM para o FM, através de uma normativa, né, legal, de um decreto legislativo. Todas as rádios que transmitem sua programação do AM devem migrar para o FM. Então, por conta das tempestades, inclusive, que vocês devem ter acompanhado no Brasil, né, especialmente São Paulo e outras regiões do Sul, a antena que tinha sido instalada, já concluída a primeira fase de implantação dessa migração, foi levada ao chão, né? E como a gente não desiste nunca, a gente acredita que juntos somos mais fortes, nós estamos fazendo essa campanha para que, com a sua ajuda, nós possamos continuar, né, essa trajetória da migração. Então, se você puder colaborar com qualquer valor, o Pix dessa campanha em estado emergencial é o campanha.fm.pix@feal.com.br, campanha.fm.pix@feal.com.br. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós temos também, não sei se o Jeff tem aí para espelhar, a campanha Boa Nova de Cara Nova. Se tiver, tudo bem, se não tiver, já deixa os contatos aqui para você conhecer também o site FEAL. Olha aí, a Manu, obrigada, Jefferson. Manu é a nossa andorinha, né, que estampa a campanha e que nos lembra que realmente uma andorinha só não faz verão. Nesse momento, tá a prova disso, né? Se você entrar no site feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova, você vai encontrar ecobags, camisetas, xícaras com a estampa da Manu sendo vendidas, e toda a renda será revertida para essa finalidade, viu? Para ajudar na transição do AM para o FM. Eu já comprei tudo, já comprei o meu kit, tomo meu cafezinho gostoso nessa canequinha linda, tenho minha camiseta para fazer minhas caminhadas, levo os meus livros nessa ecobag bacana, e as pessoas que vêm, a Manu fala, nossa, o que é essa Boa Nova de Cara Nova, né? E aí a gente explica, e a gente amplia o potencial, né, dessa campanha, que é tão bacana
e faz aí mais um marco na história da Rádio Boa Nova. Então faça parte, né? Não tem muito, não tem pouco, tem aquilo que você pode fazer para ajudar. Pode ter certeza que o que você puder vai ajudar e muito, tá bom? Tema de hoje é um temaço daqueles que vocês dizem gostar bastante, mas antes uma advertência, um aviso do coração. Nós falamos sobre saúde integral com ênfase em saúde mental, portanto, para nós, seres humanos, 8 bilhões de pessoas nesse momento, 8 bilhões de jeitos de sentir e crer, de ver a vida, né? Nada é só uma coisa, então, tudo que a gente disser aqui, aprofunde seus estudos, se alguma coisa te chamou a atenção, deixe um caderninho do lado, anote, já faça suas anotações, pesquise, estude, reflita, busque o autoconhecimento, veja se faz sentido para você, porque essa proposta aqui do Plantão da Alma é deixar esse programa aberto como uma proposta de estudo, reflexão, meditação, para ver o que a gente está fazendo da gente, porque há muitos vazios nesse momento, né, que impactam em cheio a saúde mental. Então, como psicanalista, a nossa proposta foi trazer à grade da programação essa discussão de como é importante estudar a nós mesmos. Então, nessa proposta, trago o nosso temaço de hoje. Espelha para mim, por favor, Jeff, nosso primeiro slide, por gentileza, nossa primeira apresentação. Tema de hoje, a doença do agradar os outros. Todos os temas nós refletimos do ponto de vista da psicanálise, filosofia e saúde integral, né? Entendemos que não somos só corpo físico, nem só corpo físico e mental, mas também espiritual. Então, todos os assuntos, né, nós vamos explorar, principalmente nesse tripé, psicanálise, filosofia e saúde mental, sem falar da neurociência, né, que nós usamos muito também nos nossos estudos, nas pesquisas que fazemos, na observação de nós mesmos, no uso da técnica da clínica, para entender como cada um de nós sente, né, os pacientes compartilhando suas dores, e assim nós vamos, desde 2005, acolhendo as dores das pessoas e propondo técnicas, né, para que se saia da doença a caminho da saúde, né? Tem muita gente que olha a doença como doença, mas nós precisamos aprender a enxergar a doença como possibilidade de cura. E quais são os motivos de doença na saúde mental, principalmente na saúde emocional, né? Quando a gente sentimento, são os vazios que se criam, né? E será que agradar os outros, né, abre-se aí um portal para que a doença esteja a caminho? Será que agradar os outros pode se tornar um comportamento patológico a ponto de impactar nossa saúde mental e atingi-la em cheio? Gostaria de saber a sua opinião. Você é daquelas pessoas que vive para agradar os outros? Como assim, Raquel? Vivo para agradar? Vivo para mim, será? Será que tem alguma repetição, reprodução de pensamentos até recorrentes, inconscientes, que você não percebe muito, mas eles estão lá, né? Que quando alguém te convida para algum lugar, você fala, ah, meu Deus, eu tenho que ir, né? Pronto, você já está agradando os outros, né? Ah, Raquel, mas não é bem assim, nós temos convenções sociais e às vezes a gente tem que ceder. É verdade, mas a que custo? Será que dá para ir para fazer a média, como se diz, né? Comparecer às festas, aos convites, aceitar e comparecer aos convites feitos e tudo e ficar bem, sem a sensação de se anular por dentro, se machucar? O tema de hoje é um temaço, mas eu gostaria já de começar a refletir com vocês o que é doença. E, por sinal, um recado que eu não disse logo no comecinho, se você passa por qualquer tipo de sensação ruim dentro de você, está ficando difícil, né? Está ficando solitário demais dentro de você, sentir só você isso e ninguém vê, procure ajuda. Não passe por nada sozinho, nem sozinha. Procure criar sua rede de apoio, busque ajuda. E busque ajuda preferencialmente de profissionais que dispõem de técnicas, né, muito sérias, muito comprometidas para você também estar em segurança, né, na mão de pessoas que podem te ajudar, né? Então vamos lá, nosso próximo slide, por favor, diz o que é doença para a medicina. Vamos estudar doença, né? A gente está falando de doença, de agradar os outros, será que agradar os outros pode virar doença? Para a medicina, doença é uma alteração biológica, homem ou animal, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. É uma enfermidade, um mal, uma moléstia, né? Tudo bem. Então a gente tem alteração biológica, né, já acontecendo como sinal de doença. Ok, são sintomas que se manifestam muitas vezes em conjunto? É, porque muitas vezes na saúde mental a pessoa não tem só depressão, vem ansiedade, vem pânico, vem tudo junto. Porque doença pode se manifestar como um ato isolado ou um conjunto de situações, né,
que podem comprometer o nosso organismo. Aqui a medicina está trazendo como uma alteração biológica, mas num outro contexto, olha a próxima apresentação, por favor. A gente tem um outro contexto dizendo assim, olha, doença também é alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser. Opa, peraí, então, fisiologicamente doença causa alteração biológica e num nível, né, numa outra dimensão do ser, que não é só corpo físico, vocês sabem disso, nós temos pelo menos 4 corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Voltando no slide anterior, por favor, anterior, Jeff, se você puder colocar para a gente, a segunda definição, ela diz, né, não, peraí, olha só, a doença causa alteração, se puder espelhar essa mesma tela, a segunda, por favor. A terceira, né, para você. Isso. Alteração do estado de espírito ou do ânimo do ser. Como assim? Doença pode ser vista como aquela que causa prejuízos ao espírito. Como assim estado de espírito? Que estado de ânimo? Opa, ânimo lembra alma, né? Vamos ver uma outra conceituação, então, para a gente continuar a tentar ampliar o nosso olhar sobre esses conceitos. No próximo slide, na próxima apresentação, a gente tem isso, né? O que é a alma? Se você for na etimologia da palavra, por isso que eu adoro o nome do nosso programa, Plantão da Alma, alma deriva do termo em latim animo, ou anima, que significa o que anima. Anima, anima, o que anima. O que te faz vivo, o que te faz ir para frente. Por isso que o tempo passou e, graças a Deus, a própria ciência médica, e em todos os sentidos, né, já verificou que a dimensão espiritual na medicina tinha que ser complementada, né? Tinha que ser integrada. A gente não podia só ter mais uma medicina que olha para o físico ou mesmo só para o físico, mente e corpo. Nós temos uma dimensão espiritual que é muito atuante, mas de que forma ela atua? A Organização Mundial de Saúde já se pronunciou nesse sentido, eu falei isso em alguns programas, mas se você está aqui pela primeira vez, vale a pena trazer, ainda que vamos passar só para a gente dar uma olhada nesse conceito. Próximo slide, então, por favor, Jeff, olha só. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado e sentido de vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Pode continuar deixando esse slide, por favor, Jé? Pelo seguinte, olha só, o que está em amarelo está destacado para a gente pensar um pouquinho. Dimensão espiritual está ligado à religião ou à religiosidade? Bom, a religião e a prática da religiosidade são uma das formas, né? Na verdade, é uma das formas de prática da espiritualidade, né? Mas a espiritualidade em si, amplamente considerada, a OMS diz, bom, pratica a espiritualidade aquela pessoa que tem para si um sentido de vida, está ligada a um propósito, a um significado. O que ela faz tem o porquê fazer, tem o para que se faz, né? E religião e religiosidade pode estar dentro do conceito de espiritualidade, mas não é a própria espiritualidade, que é um conceito mais amplo. Opa, mas por que nós estamos falando de tudo isso? Bom, na próxima apresentação, por favor, Jefferson, a gente vê assim, qual que é o tema mesmo de hoje? A doença de agradar os outros, né? Será que agradar os outros pode virar doença? Bom, se a medicina no nosso primeiro slide disse, né, que nós já vimos, que doença altera o nosso estado biológico e, de alguma forma, afeta o nosso estado de espírito, né? Bom, se a espiritualidade está contida no contexto de saúde, tudo que altera a nossa saúde, então pode ser considerado doença ou pode levar a ela. Se é assim, alterado o nosso sentido de vida, que é o que a OMS diz, né? Que se nós não temos sentido, propósito e significado no que fazemos, estamos a caminho da doença. Então tá bom. Se é assim, alterado esse sentido de vida, o comportamento de agradar os outros poderia se tornar fator de doença? Eu gostaria que você respondesse no nosso chat. Embora não estejamos ao vivo, nós estamos aqui no encontro gravado, obviamente eu vou acompanhar o que vocês vão colocando lá. Eu quero saber qual é a sua perspectiva, qual é o seu olhar sobre isso. Então, no próximo slide, por exemplo, vamos pensar, né? Tudo bem quando a gente quer agradar o nosso companheiro, nossa companheira, faz parte, né? Agradar. Mas há tipos de agradar, né? Olha esse slide, por exemplo, essa apresentação, esse videozinho, né?
O filho já enorme, a mãe tratando ainda como um bebezinho, né? Aí o filho não comparece mais à casa da mãe, a mãe fica chateada, ah, me abandonou, né? Será que agradar demais extrapola a nossa dose de bom senso? Precisamos pensar num relacionamento, por exemplo, num relacionamento afetivo, como mostrou um casal, né, de costas um para o outro. O que eu ouço de, puxa vida, eu faço de tudo, mas a pessoa não valoriza. Então, será que está no caminho certo, então, do jeito certo de tentar agradar? Que tipo de valorização e reconhecimento você quer ter? Se você precisa de reconhecimento e valorização a todo o tempo, o tempo todo, isso é um sinal nítido de baixa autoestima, né? Falta de amor próprio na veia. Porque quando nós fazemos de coração, primeiro, nós não esperamos nada em troca, né? Nós queremos ver a pessoa feliz com aquele agrado. E de vez em quando é legal fazer isso, mas quem precisa fazer isso o tempo todo, fique de olho. Por que que você faz isso o tempo todo? A troco de quê? O que que você espera da pessoa que está sendo agradada? Próxima apresentação, nós temos um raciocínio interessante sobre isso. Olha só. E quando esse comportamento, então, de tentar agradar os outros começa a ser patológico? Vou te dar um exemplo. Já se sentiu assim, ó, como na próxima apresentação? Olha só. Você é convidada para uma festa, né? Interessante isso. E já se sente bem assim, super feliz de estar lá, né? Tendo que, porque senão as pessoas vão falar, olha essa moça aí num jantar, tá todo mundo se divertindo e ela, o que que eu estou fazendo aqui? Você já passou por isso? Ah, Raquel, no trabalho com certeza, né? Eu ouço isso direto. Ou então eu fui, né? Porque se eu não tivesse ido, se eu não fosse, as pessoas iriam com certeza me deixar de lado, iam falar de mim por um ano. Gente, as pessoas falam até dormindo, né? Eu gosto de falar isso, sempre de lembrar. As pessoas falam até sonhando, quando estão dormindo. Não vão falar de você? Não vão falar de mim? Né? E não é exatamente não tô nem aí, tanto faz. É chato mesmo, né? Quando a gente sabe que, enfim, estamos sendo mal interpretados, estamos sendo criticados. Mas a questão é, o quanto isso nos atinge e o quanto eu me forço a ter que fazer parte de uma coisa que eu não quero fazer para agradar os outros. Isso começa a ser patológico, porque isso abre portas gigantescas, largas, para que os desequilíbrios mentais e emocionais comecem a vir. Por exemplo, na próxima apresentação, pensa comigo, olha só. Para quem fala, vou, tá tudo bem, o tempo todo, vai se forçando a isso, por dentro, né? Tapa a boca, fecha os olhos, fecha os ouvidos, gostaria de se manifestar, não se manifesta, está por trás de uma máscara que se coloca, se força a ir naquela festa e mostrar que está tudo bem, e por dentro não está tudo bem, não é com aquelas pessoas que ela gostaria de estar, né? E de repente essa pessoa não passa muito tempo, ela fica perdida nela mesma. Dá uma sensação de vazio, o que eu estou fazendo de mim? Ela entra numa espécie de looping, né? De um looping emocional e mental, que quando ela vê, ela se enxerga como um relógio está passando e o que eu estou fazendo de mim. É isso que eu ouço recorrentemente de pessoas que vivem apenas, olha a palavra, hein? Apenas, vivem outro, né? Doença a caminho. Quais são as doenças que eu vejo, os desequilíbrios que geram transtornos mentais, distúrbios? Quais são as principais causas que levam aos desequilíbrios relatados pelos meus pacientes durante esses anos? Projeta para mim o próximo slide, por favor, Jeff. Olha só. Relatos de vazio, baixa autoestima, procrastinação, insegurança, desânimo, né? A pessoa ela vai buscar preencher vazios, às vezes, eu já ouvi muitas vezes, dando presente lá para as pessoas, para se sentir querida, né? E no meio de pessoas, como ela não é reconhecida, dentro ela fala, isso não basta, eu continuo tendo uma baixa autoestima. Pode colocar de novo para mim o mesmo slide, Jeff, por favor. Baixa autoestima, procrastinação, com isso ela perde o ânimo de ir para a vida, né? Porque ela não está nela, ela está no outro, ela está para o outro. Surge uma insegurança, ela não consegue acreditar que ela não precisa estar com essas pessoas para ser, para existir. Aí pinta o desânimo e ela vai deixando a vida dela para lá, para trás mesmo, né? E aí, um outro raciocínio também. Eu gostaria de perguntar se você já se sentiu assim, né?
querer estar num determinado grupo para pertencer, para não ser deixado de lado, para não ser mal falado, né? Julgado. Ah, Raquel, mas tem ali o social que a gente precisa fazer. Mas mesmo o social, nós merecemos estar com qualidade. Ainda que nós tenhamos muito disso, né? Nós ainda somos uma sociedade bastante hipócrita nesse sentido. Não tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade, né? Não estão preparadas para ouvir não. Determinados grupos que você fala, sabe o que é? Eu preciso descansar. Ah, imagina, depois você descansa. Que nada. Vai ser divertido, vai ser não sei o quê. Né? Você está sempre cansado, você precisa se divertir. Não, sabe o que é? É que naquele momento eu quero, né? Eu quero. Aí a pessoa fica forçando a sua presença, né? Você já passou por isso? Já teve que estar, né? Fim de ano, então, já estamos nele, né? Natal e Ano Novo, não, se eu não for, vão achar, vão falar, né? Vão criticar. E o medo de ser criticado é tão grande que paralisa a nossa manifestação de vontade, em sentido contrário, né? A próxima pergunta, por exemplo, tem gente que confunde muito isso, né? Raquel, mas o agradar os outros também é fazer caridade? Não, não tem nada a ver. Caridade, na caridade a gente não procura agradar os outros, a gente procura ajudar as pessoas. A caridade, ela é nutritiva, enquanto que a doença de agradar os outros, como o nome diz, doença, estou chamando aqui de doença porque se torna um vício, né? A doença, ela tira força vital de nós. Ela tira, coloca o nosso emocional lá embaixo. Então fica essa questão. O que é caridade? Caridade, por exemplo, no próximo slide, a gente pode pensar sobre isso. Olha que interessante. É a possibilidade da gente se ajudar, estender a mão e sentir útil por isso, se sentir útil por isso, se sentir bem por isso, né? E o que que a gente está fazendo de nós mesmos nesse sentido? A próxima apresentação, ela deixa claro o que que é caridade, o que que é doença de agradar os outros, né? A doença de agradar os outros, ela pode, diferentemente da caridade, que caridade é aquela coisa, é ato voluntário, é propósito de vida, é manifestação de compaixão, é aquela expressão que a gente manifesta pela nossa alma, de uma alma generosa, que quer deixar o seu legado no mundo, ajudando a diminuir o sofrimento das pessoas e fazendo, de algumas formas, as pessoas sendo mais felizes. E com isso, o bem que se faz é o bem que se recebe. Caridade tem um círculo vibracional poderosíssimo, é a roda que gira, né? Você pode ver que quem é caridoso tem sempre prosperidade, tem sempre mais, as coisas funcionam, né? A doença de agradar os outros, não, ela tira. Ela vai tirando tudo de nós, ela vai tirando a nossa identidade, ela vai nos menosprezando, essa força, né, da doença de agradar os outros, ela vai menosprezando a gente, vai diminuindo para a gente caber um espaço que não é nosso, vai dando poder às outras pessoas de fazerem o que querem, o que quiserem com a gente, sabe? Então, já ouvi depoimentos dificílimos até. Imagina a dor dessa pessoa, né? Ah, quando eu estou naquela roda, eu sou motivo de chacota. Ora, então por que está lá? É, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Então, eu coloquei alguns detalhes aqui para você pensar na sua vida, dos relatos que a gente ouve também de pessoas que passam psicologicamente por essa necessidade de agradar os outros, né? Quais são os principais fatores? Coloca esse mesmo slide, por favor, Jeff, para a gente entender visualmente de onde a gente está e para onde a gente vai. Olha só. A doença de agradar os outros pode ocorrer como fatores como. Próxima apresentação, então, por favor. Nós temos lá medo de rejeição, necessidade de pertencimento, necessidade de ser reconhecido e valorizado, medo de solidão. Gente, rejeição, sabe, é aquela coisa que eu costumo dizer. Quando a pessoa diz que se sentiu rejeitada é porque ela se rejeitou primeiro, né? Ela não se deu o valor devido para não se sentir rejeitado. Ora, se alguém me rejeita, por que que eu vou forçar a minha presença? Isso cabe em qualquer lugar, né? Ah, mas eu tenho medo de ficar sozinho, medo da solidão, lá no último ponto, olha que interessante. A solidão é a ausência de si, é um sentimento mal administrado, porque nós nunca estamos sozinhos se nós soubermos ser inteligentes emocionalmente. Buscar rede de apoio é pertencer a grupos que façam sentido, com mais qualidade, com mais afinidade, partindo do ponto da afinidade, não é? Na próxima apresentação, a gente tem outra dica também, de que forma a gente pode pensar nisso.
Como evitar excessos nesse sentido? Excessos de se doar demais aos outros. Tudo é questão de dose, né? Mas uma pessoa que sabe muito bem qual o seu propósito, qual é o sentido da sua vida e o significado das coisas que faz, ela não se perde em excessos. Ela se doa na hora certa, ela está onde ela quer estar, ela não faz mais coisas que não fazem sentido. Ela se preserva ao ponto de entender, bom, nessa vida, né, que é uma extraordinária oportunidade de experimentar coisas, eu vou me dar o direito de fazer as coisas com qualidade, eu me dou o direito de ter na minha vida pessoas que façam sentido, estar em lugares que fazem sentido, porque o propósito da minha vida, ele é ligado ao sublime, né? Eu vou trazer para mim experiências com pessoas nutritivas. Eu não vou trazer para perto pessoas que não fazem sentido. Eu vou perder tempo de vida para quê? Né? Então a gente precisa pensar nisso. O quanto a gente ainda teima em relacionamentos que não dão certo, relacionamentos em todos os sentidos, né? Desde trabalho, amigos, família. Família é um trequinho mais complicado, né? A gente sabe que ali os vínculos de sangue, eles são o nosso primeiro núcleo social, que através dos vínculos familiares se estabelece a necessidade de maior convivência, mas também não precisa ser como muitas vezes, muitos casos a gente vê, sempre muitas vezes dolorida a convivência, muitas vezes tóxica, né? Nós precisamos selecionar, então, sermos pessoas disponíveis para ajudar, mas nos preservarmos também de certas coisas. Então, uma pessoa que sabe o seu limite, né? Quais são os seus limites, ela vai melhor nessa questão, mentalmente falando, emocionalmente falando, em relação a essa postura de agradar os outros. Na próxima apresentação, então, por favor, nós temos, Jefferson, olha só, dicas, né? Por onde eu posso começar, hein, Raquel? Eu não sei dizer não, é tão difícil para mim, eu sofro tanto com isso. Então, algumas dicas, tá? Como eu disse, o assunto não se esgota aqui, procure estudar, procure sua rede de apoio. Nós estamos aqui também para estar atentos aí à sua solicitação. Se precisar falar comigo, também me coloco à disposição. Mas olha só, eu coloquei 3 pontos aqui. Avalie e corrija a sua rota. Em que ponto, em que medida você está cometendo excessos? Deixe claro para as pessoas quais são os seus limites. Ah, vamos lá, tal. Não, não quero. Ah, mas por que não? Não vou. Ah, que chata, tá, sou chata. Né? Tá bom, então se você está me chamando de chato, está me criticando de qualquer outra coisa, essa é uma projeção mal feita da sua realidade a meu respeito. Eu sei bem quem eu sou. Isso a gente não precisa comprar briga com ninguém, é dizer para si mesmo. Deixe espaço de atuação, o que te faz bem, o que te faz mal, o que você gosta, o que você não gosta, porque uma coisa é certa, lindeza do meu coração. Se você não disser qual, elas vão dizer qual é. E geralmente é um espaço bem pequenininho. E se você quiser sair desse lugar de atuação, elas vão te esmagar se você não estiver tomando conta de você. Vão dizer como você tem que se vestir, como você tem que se portar, o que você tem que pensar, de que forma você tem que sentir. Então, para que o espírito se manifeste na sua mais alta performance nessa vida, nós precisamos de liberdade, de ser e existir com qualidade, né? Uma vida, para viver uma vida digna de nós, que aliás é para isso que eu acredito que nós estamos aqui. Na próxima apresentação, vai pensando aí, em que é muita coisa, e eu sei que em 45 minutos, para avaliar a tua vida inteira, não dá para fazer mágica. Mas tem até, eu vi que o nosso querido Jeff, se puder voltar só um pouquinho para mim aqui, Jeff, eu pedi o próximo slide, mas queria deixar já mais uma vez o meu Instagram, para você seguir o meu perfil, e caso tenha alguma dúvida do programa de hoje, pode enviar mensagens por lá também, que eu respondo. O meu Instagram tá aí, é o Raquel Bachiega Oficial, tudo junto, Raquel Bachiega Oficial. Né? Acho legal essa rede de apoio que se torna possível no entorno da rádio e da TV. É muito bom saber de você para além desse programa. Mande sua mensagem e diga para mim como é difícil, se é difícil, você sair desse comportamento de agradar os outros. Eu quero saber, tá bom? Agora sim, Jeff, muito obrigada pela gentileza de voltar aqui com o Instagram. Nosso próximo slide é do epíteto. Nesse momento, nosso quadro Filosofia faz bem para a alma. Epíteto tem uma mensagem muito legal, que é arrebatadora, que diz assim: olha, procurar agradar é uma armadilha perigosa.
Por que será que Epíteto disse isso? Vamos então ouvir o que o mestre tem a dizer na voz de Roberto Bachega? Vamos lá? Filosofia faz bem para a alma. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito de nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas condições e procure ser sábio aos próprios olhos. Disse Epíteto, na voz de Roberto Bachega, que eu agradeço profundamente, né, pela colaboração valiosa aqui nos quadros Filosofia Faz Bem para a Alma. Vamos estudar um pouquinho, então, Epíteto, do que ele disse sobre isso? Se você não sabe, Epíteto, ou alguns dizem Epiteto, ele foi um escravo greco-romano, numa época em que existiam servos e senhores, e ele, sempre retratado com uma bengalinha na mão, retratado assim para mostrar não a sua fraqueza, mas porque além do escravo ele tinha também um limite, né, uma deficiência em uma das pernas. Alguns dizem que por um motivo bem cruel na época, para que os escravos não fugissem, os senhores quebravam uma das pernas. Outros dizem que ele foi acometido de uma doença. Bom, seja por um outro ou por outro motivo, ele tinha ali um limite que era físico, mas não espiritual e muito menos mental. E ele deixava isso muito claro. Epíteto dizia: apesar do apesar, eu tenho meu pensamento livre, eu sou um espírito livre. O que me cerca são coisas exteriores, mas se há uma liberdade absoluta e irrestrita, é a liberdade de pensar e de sentir. Então, diante dos eventos, diante da imprevisibilidade da vida, eu me coloco numa situação em que eu posso encarar de um jeito ou de outro. Ele, Sêneca, Marco Aurélio, entre outros filósofos, eles compõem uma corrente que se chama estoicismo. O ano que vem, nós vamos trazer aqui também Marco Aurélio, Sêneca, pensamentos de outros estoicistas, além do próprio Epíteto, para que a gente possa, então, entender. Peraí, mas será que é possível, diante de tantas dificuldades, num mundo em que, subjugados pela matéria, o espírito é colocado em prova o tempo todo, será que é possível nesse mundo, que ainda muitos dizem é de provas e expiações, está indo para o mundo de regeneração, será possível sorver de alguma alegria, algum prazer, alguma liberdade interior, quando tudo parece ir contra? Os estoicos dizem que sim. Dizem que há uma natureza em nós que é ligada à natureza da Terra e que tudo bem quando não está bem, tudo bem quando o dia estiver cinza e chovendo, faz parte da natureza. E Epíteto, Sêneca, Marco Aurélio, eles trazem esse olhar para dizer o seguinte: quanto mais harmonizados nós estivermos com a natureza, entendendo a imprevisibilidade da vida, mais controle sobre o que nós podemos ter controle, teremos. E tendo mais controle sobre o que nós podemos, aí nós seremos mais felizes. Mas como assim? Ele fala: procure saber, Epíteto diz, né? Procure saber dentro de você, de verdade, sobre as coisas que você tem controle e as que você não tem. Ele dá exemplos muito interessantes, né? Ele fala, por exemplo, diante dos eventos naturais da morte, não tema a morte, não tema o medo das catástrofes, das calamidades. Ele diz: nós crescemos quando porque elas fazem parte da natureza. Esse mundo é de adversidade. Mas nós vamos superar tudo isso, nos apegando ao que é superiormente elevado, ideias superiores, mais elevadas. Ele diz: se nós continuarmos no mundo com os olhos do mundo, nós vamos sofrer, certamente. Mas se nós então entendermos, ninguém me fere, porque vejo dessa forma, quem entende isso entende tudo. Então, no tema de hoje, procurar agradar é uma armadilha perigosa?
Ele diz o seguinte: bom, sobre o outro nós não temos controle nenhum. Nós temos uma armadilha perigosa no nosso caminho. Vamos rever aqui alguns trechos que nós ou pudemos ouvir, apreciar e degustar na voz do Roberto, que quando o Epíteto diz assim: ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Os estoicistas, eles são muito claros. Quando eu tento controlar aquilo sobre o que eu não tenho controle, perigo à vista, armadilha à vista. Né? É como se nós exigíssemos do outro valorização, quando o outro pode ter um sentimento de indiferença diante de um ato nosso. Puxa vida, olha, eu dei um presente, nem muito obrigado. Pois é o outro sendo o outro. E você, como é que vai reagir a isso? Ele diz assim: agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito da nossa vida. A gente se perde, né? Quando a gente tenta agradar os outros, a gente se perde. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria. Olha lá, os elementos superiores, né? Ao que é superior, espiritualmente falando. Se você se contentar em buscar a sabedoria, ele diz, né? Interessante que volte para o que é essencial e valioso, você estará no caminho. E terminando, não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer uma vida sábia, viva de acordo com suas condições e procure ser sábio aos próprios olhos, sem esperar, sem exigir dos outros amor, sem exigir dos outros reconhecimento. É por isso que hoje o nosso programa, ele é nesse sentido. O que você tem feito para você e para os outros? Colocando na balança, está equalizado? Né? Ou precisa ajustar a dose? Você faz genuinamente pela coisa que você gosta ou você faz porque você quer pertencer? Se você faz porque gosta, que bom, coração generoso, muito bom. Mas se você faz esperando resposta, isso é o que pode se tornar patológico. É esse comprometimento que pode se tornar patológico. É nesse momento que você precisa avaliar. Nós temos aqui esses encontros justamente para você pensar do ponto de vista da psicanálise, da filosofia e inclusive das práticas integrativas, porque já já vem aí o momento visualização, né, para bem-estar, relaxamento, refazimento, como uma oportunidade não só de estudo, mas de pensar e sentir. À medida em que nós refletimos sobre a psicanálise, sobre a neurociência, sobre a filosofia, né? E nós, então, vamos criando conceitos, nós vamos reverberando em nós, falando, peraí, não é que pode ter razão isso aí? Deixa eu ver em mim como que é. Pronto, pela curiosidade, a gente abre a porta para o autoconhecimento. E nesse momento, eu posso dizer para vocês que a maioria, por exemplo, dos pacientes que passaram no nosso consultório desde 2005, que é quando nós decidimos abraçar essa carreira que é a cura pelo amor, né? Freud diz isso, que a psicanálise é a cura pelo amor. Eu posso dizer para você com convicção que a maioria ainda pretende agradar os outros, mais pelo medo de reprovação do que simplesmente fazer o bem pelo bem. Que medo é esse, né, que nós temos de não sermos benquistos, né, de não sermos queridos, sendo que o amor, genuinamente, quando a gente semeia, ele naturalmente cresce. Nós nem precisamos esperar porque ele vem. Chico dizia, né, que o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte, então por que temer? Né? Então ficam algumas reflexões para você pensar nesse sentido, inclusive. Nós temos alguns minutinhos e eu gostaria de recomendar esse livro que nós estudamos durante esse ano, caso você queira dar uma pesquisadinha. Esse livro tem várias capas, né? Esse estilo é a capa espelhada, é um dos modelos, mas tem um que é uma capa azul também muito bonita, mas você pode procurar com esse título, A Arte de Viver. A Arte de Viver. Você tem várias lições filosóficas que vão ao encontro dessa sua verificação, né, de pensamentos. O que nós estamos fazendo de nós? Fica aqui a dica, A Arte de Viver, Epíteto, né? Nessa interpretação, está assim na capa, uma nova interpretação de Sharon Lebel, o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria. Está aí um bom livro para você ter contato com esse estoicista que ensina muito de alguém que viveu como escravo na vida de fora
mas na de dentro era um dos homens mais livres da filosofia, como nós a conhecemos na linha do estoicismo, certo? Bom, nós estamos terminando esse programa, mas antes vem aí um momento de visualização. E o que é a visualização? Um momento para reflexão, estudo, bem-estar, autoconhecimento, com vozes de comando. É uma meditação guiada? Não. São pensamentos que você vai sendo induzido aqui pela minha voz, em que eu uso alguns gatilhos da neurociência para promover uma química neural mais interessante, para você sentir esse bem-estar chegando mais pertinho de você. Eu espero você no próximo programa, sempre aqui, todo sábado, às 9 horas. Muito obrigada pela sua doce companhia. Um beijo. Até a próxima. Chegou mais um momento gostoso de visualização com vozes de comando, proporcionando um momento de relaxamento e bem-estar. Lembre-se de que esta é apenas uma visualização e as verdadeiras mudanças podem levar tempo. Tenha paciência com você. A prática regular do amor próprio e da aceitação é essencial para se libertar do hábito de viver somente para agradar os outros e encontrar um caminho mais saudável e significativo na vida. Feche os olhos e comece a respirar pausada e profundamente. Inspire pelo nariz, expire pela boca, sentindo-se relaxado. Visualize uma luz suave e calmante ao seu redor. Conecte com sua respiração. A cada respiração, imagine que está recebendo amor e aceitação. A cada expiração, libere tensões e expectativas externas. Repita mentalmente as seguintes afirmações: eu mereço amor e aceitação incondicional. O amor por mim mesmo é fundamental para minha saúde e felicidade. Minha felicidade não depende da aprovação dos outros. Eu sou valioso e merecedor de uma vida significativa. Agora, visualize-se vivendo para agradar os outros. Observe como isso afeta sua saúde, seu propósito e sua felicidade. Perceba como a busca constante por aprovação externa pode levá-lo a sentir perdido e sem propósito. Agora, visualize-se fazendo escolhas com base no seu amor próprio. Sinta como sua vida se enche de significado, de sentido. Veja como sua busca, uma busca por aprovação externa, se dissipa e sua felicidade cresce. Imagine-se afirmando suas necessidades e limites. Sinta-se mais forte, confiante e seguro em suas escolhas. Visualize a si mesmo como alguém que é amado e aceito, não por agradar os outros, mas por ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. Repita as seguintes afirmações: eu escolho o amor próprio e o respeito por mim mesmo. Minha vida tem um propósito significativo, guiado pelo meu coração. Para o meu mundo interior eu sou o suficiente, exatamente como sou. À medida em que você continua respirando profundamente, leve sua atenção para a importância da saúde mental. Visualize a sua mente como um jardim saudável, florescendo, porque é bem cuidado. Assim como as plantas precisam de água, luz e nutrientes, sua mente precisa de amor, autocuidado e autoaceitação. Imagine como viver constantemente para agradar os outros é como sobrecarregar seu jardim mental. As expectativas e demandas externas são como ervas daninhas que sufocam as flores da sua paz interior. Essa sobrecarga emocional pode levar a sentimentos de estresse, ansiedade e exaustão. Visualize-se tomando medidas para cuidar do seu jardim mental. Você começa a regar as plantas da autoaceitação, nutrindo-as com amor próprio e compreensão. Imagine a sensação de alívio e a liberdade ao remover as ervas daninhas da expectativa externa. Veja-se praticando o autocuidado regularmente. Isso pode incluir atividades que tragam alegria e relaxamento à sua vida. Sinta como esse autocuidado é como adubar seu jardim mental, fortalecendo e permitindo que suas flores internas floresçam. Visualize-se estabelecendo limites saudáveis em sua vida. Imagine como é afirmar seus próprios desejos e necessidades, sem medo de desapontar os outros. Perceba como isso permite que você cultive um espaço mental mais saudável e livre. Veja como essas práticas de autocuidado e estabelecimento de limites promovem uma mente mais positiva e saudável. Sinta a alegria
e a tranquilidade que vem com a priorização da sua saúde mental. Repita as seguintes afirmações com convicção. Minha saúde mental é preciosa e eu a valorizo. Cuidar de mim mesmo é essencial para uma vida equilibrada e significativa. Eu mereço amor, autocuidado e autoaceitação. Gradualmente, traga sua atenção de volta ao momento presente, abrindo os olhos devagarzinho. Quando estiver pronto, diga: assim é. Você acompanhou Plantão da Alma.